Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Hoje vamos falar de crime tentado e crime consumado. Para que eu possa falar de crime tentado e crime consumado, primeiramente eu preciso falar do intercrimes. O que é intercrimes? Intercrimes nada mais é do que o caminho percorrido pelo crime. São as etapas do delito. Observem que o intercrimes só vai existir para os crimes dolosos, que são aqueles que eu tenho a intenção de cometer. Porque para os crimes culposos, o intercrimes não existe. Por quê? Porque eu não tenho intenção de cometer o delito. Eu cometi ou por imprudência, negligência ou imperícia, mas não porque eu tinha vontade. Bom, vamos falar das 4 fases que existem no intercrimes, que é a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. A cogitação é o planejamento mental, é aquela vontade que a pessoa tem de cometer o delito. Por ser uma fase interna do intercrimes, a cogitação não é punida. A preparação, por sua vez, já começa a ser uma fase externa. E dependendo do caso concreto, ela pode ou não ser punida. Por exemplo, a preparação vai ser punida quando aquele ato preparatório, por si só, já configurar um delito autônomo. Quero exemplificar para vocês. 7 pessoas desejam cometer o roubo a banco. Elas se reúnem para cometer esse delito. Esse simples fato de se reunir, ainda que elas não alcancem o objetivo que é o roubo a banco, o simples fato de se reunir já configura, por exemplo, o artigo 288 do Código Penal, que é o crime de quadrilha ou bando. Então, em regra, a preparação não é punida, exceto quando esse ato preparatório, por si só, já configura um delito autônomo. A terceira fase do intercrimes é a execução. É quando a pessoa começa a colocar em prática tudo aquilo que ela havia planejado. Ela começa a praticar o verbo descrito na norma. E por último, eu tenho a consumação, que é o fechamento do ciclo criminal. É quando o autor ele alcança o seu objetivo. Observem que a consumação só vai existir para os crimes consumados. Para os crimes tentados, não existe consumação. Mas vamos falar isso no próximo bloco. Consumação. Artigo 14, inciso 1º do Código Penal. O artigo 14, inciso 1º, diz que o crime é consumado quando nele se reunirem todos os elementos da sua definição legal. Aí eu pergunto, todos os crimes têm os mesmos elementos? A resposta é não. Vamos dar exemplos. Os crimes materiais, que é o caso do homicídio, por exemplo. O crime material, ele prevê um resultado na norma e ele exige que esse resultado ocorra para que o crime considere-se consumado. Por exemplo, o elemento exigido no crime material de homicídio é a morte da pessoa. Uma vez que a pessoa morreu, esse elemento ele passou a existir e o crime considera-se consumado. Vamos dar o segundo exemplo para os crimes formais. Os crimes formais são aqueles que a norma prevê um resultado, mas ela não exige que esse resultado ocorra para que o crime considere-se consumado. É o caso da extorsão mediante sequestro. Basta o fato de eu sequestrar a pessoa e exigir a vantagem ilícita, o crime já está consumado. O resultado que a norma prevê, que é alcançar essa vantagem ilícita, não precisa ocorrer. Basta eu sequestrar e exigir. É um crime formal. Não precisa que esse resultado ocorra para que o crime considere-se consumado. Por último, eu tenho o crime de mera conduta, que são aqueles delitos que não prevêem um resultado. É o exemplo da invasão de domicílio. Basta você adentrar ao domicílio alheio sem autorização do seu dono, você já comete esse crime. Pouco importa se você causou algum dano lá e você trouxe alguma lesão. Basta você adentrar sem autorização. Então observem, senhores, que quando eu falo de consumação, eu preciso que se reúnam todos os elementos do delito. Mas nem sempre os delitos vão ter os mesmos elementos. Eu preciso verificar no caso concreto.